Paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero apresentar para vocês a nova revista da Escola Bíblica Dominical, que está tratando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E a terceira lição, meus amados, vai tratar sobre as sutilezas da imoralidade sexual. Essa é a revista da Escola Bíblica, tem sido uma bênção esses estudos e já chegamos à terceira lição, né? A terceira lição vai ser nesse próximo domingo, né? Próximo domingo está todas as igrejas que têm a Escola Bíblica Dominical, que utilizam a revista da CPAD, estarão estudando sobre esse tema, a sutileza da imoralidade sexual, não é isso? E nesta oportunidade eu quero trazer para vocês pelo menos 4 tipos de relacionamento sexual que é condenável diante de Deus, que Deus abomina, que Deus não permite, que Deus não concorda, que vai contra os princípios da palavra de Deus. E quais seriam esses tipos de relacionamento, né? Vamos lá, meus irmãos. Fornicação. Fornicação é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Fornicação é a relação sexual antes do casamento. É algo que tem acontecido nos dias de hoje, né? Essa revista é muito pertinente para os dias atuais, pois há aí uma distorção, né? Sobre esse assunto, aonde as pessoas, por desconhecerem a verdade, né, por não darem credibilidade à verdade, elas acham que elas podem fazer o que quiserem, né? Mas a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. Então, essa relação sexual antes do casamento seria pessoas solteiras viverem uma prática sexual antes de se casarem. E a Bíblia, ela não permite isso, certo? Não permite esse ato. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fugir da prostituição. Essa palavra prostituição, meus amados, ela engloba vários sentidos, certo? E um deles seria imoralidade sexual, né? E o que significa essa imoralidade sexual? Vou ler apenas no contexto bíblico. Imoralidade significa impureza, aquilo que é imoral no sentido de moralidade física ou também no sentido de moralidade espiritual. Então, fugir da prostituição. A fornicação é um ato de prostituição, irmãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo, né? E se somos o templo e morada do Espírito Santo, precisamos viver uma vida de santificação, né? E se abster desse ato que é condenável diante do Senhor. E a Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, né? Se afaste da imoralidade sexual. Ainda diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 28 e 29, lá no finalzinho deste primeiro concílio em que a igreja primitiva teve, eles dizem assim, né, dessa tradução, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue de animais,
de carnes estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então está aqui outro ponto, né, em que a igreja deveria se abster-se da imoralidade sexual. O segundo ponto que eu quero destacar é o adultério, que seria a relação sexual fora do casamento, né? O homem ter um relacionamento fora do seu casamento ou vice-versa, a mulher também ter esse relacionamento extraconjugal. É condenável diante do Senhor. Olha o que nos diz aqui em Levítico capítulo de número 20. Levítico capítulo de número 20 é o terceiro livro da Bíblia, se não me falha a memória. 20, versículo de número 10. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, naquela época, haveria pena de morte para quem cometesse o adultério, né? Para quem praticasse o adultério. E em Mateus capítulo de número 19, o padrão bíblico para o casamento seria esse, irmãos. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 9. Diz assim, perdão, irmãos. Eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Outro ponto, né? Jesus estava aqui dizendo que aquele que repudiasse, deixasse a sua mulher, a não ser que fosse por questão do adultério, né? E se casasse com outra mulher, estava cometendo adultério. Então, meus amados, lá no Antigo Testamento existiria pena de morte, né? Hoje existe a pena da separação espiritual, ou seja, da morte espiritual. As pessoas que continuam a viver nessa prática da fornicação, do adultério, né, de viver nessa imoralidade sexual, um dia todas essas pessoas terão que prestar contas diante de Deus. E ai daqueles que não se arrependerem dos seus pecados, né? Haverá uma morte espiritual. Todos aqueles que vivem nessa prática estão mortos espiritualmente. E quando morrer, meus amados irmãos, não pense que vão gozar de um céu, de um lugar de tranquilidade, de um lugar de alegria, de um lugar onde há um repouso. Não. Essas pessoas estarão em um lugar de tormento, em constante angústia, se lembrando de que estão lá porque viveram uma vida pregressa, uma vida de pecado e não se arrependeram desses pecados. Também outra prática que a Bíblia condena é a prática da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, né? Diz assim a palavra do Senhor. Também em Levítico capítulo de número 18, versículo de número 22. Diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante, né? É abominável. Deus, ele não concorda com essa prática de um homem ter relação com outro homem ou uma mulher ter uma relação com outra mulher. Isso é abominação diante de Deus. É um pecado, irmãos. Está escrito também aqui em Romanos capítulo de número 1, no versículo de número 26 a partir. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo de número 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros.
Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros. E aqui ele vai tratando sobre vários aspectos que é condenável, né, diante do Senhor, ao que Deus abomina. Ele vai dizer aqui, versículo de número 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles a quem a praticam. Então ele está dizendo aqui que mesmo que você não pratique, mas você concorda com esse ato, né? Você é digno de mesma morte, ou seja, haverá uma morte espiritual, irmãos. Há uma morte espiritual, onde não haverá mais oportunidade de se salvar, se viverem nesta prática dessa imoralidade sexual. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a pornografia, né? Pornografia, incitador sexual por meio visuais, né? Hoje, meus amados irmãos, a nudez tem se proliferado, né? Através do seu celular, através da sua televisão, você tem o controle de assistir aquilo que vai ser bom para a sua vida espiritual e aquilo que vai te separar da presença do Senhor. No Salmo de número 101, versículo 3, o salmista diz, não poreis coisas más diante dos meus olhos, né? Então, meus amados, cabe a mim, cabe a você vigiarmos no que nós temos assistido, no que temos visto, né? Também está escrito aqui em Provérbios capítulo de número 7, versículo de número 16. Vamos ler esse Provérbios. Provérbios 7, versículo de número 16 ao 18. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Então aqui, meu amado irmão, está tratando de uma mulher adúltera, né? Que pouco se importava com o que estava fazendo, né? E você lendo o restante dos versículos, ela vai dizer que o homem poderia vir para a sua casa porque o seu marido ele iria passar por um período longe de casa, né? Viajou a negócios, e essa pessoa ela poderia vir para a sua casa para ambos se saciarem dos desejos pecaminosos. Então, a sociedade em que nós estamos vivendo hoje, meus amados, estão agindo dessa forma. Tudo é permitido, tudo é válido, né? Mas bem sabendo eles, meus amados irmãos, que um grande dia, o dia do grande tribunal branco, estarão todos na presença do justo juiz, aonde lançará em rosto todas as falhas, todos os pecados cometidos, né? Muitos irão para o inferno, meus amados, por quê? Porque não aceitaram o plano da salvação, porque viveram conforme os seus próprios desejos, conforme as suas vontades, e não se arrependeram. Outra questão, meus amados, que Deus reprova é a bestialidade, ou seja, é o ato sexual entre o ser humano e os animais. Olha o que diz aqui em Levítico capítulo 18, versículo 23. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Então Deus ele condena esses atos pecaminosos, né? O único padrão
que Deus aceita, meus amados irmãos, e que Deus deixou, está em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O padrão bíblico é um padrão heterossexual. É um padrão monogâmico, onde um homem e uma mulher se unem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Também Jesus, ele ratificou isso. Está aqui em Marcos capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 7. A partir diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe o homem. Então, meus amados, isso aqui é apenas um resumo do que iremos estudar nessa terceira lição, que vai tratar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo lhe revele, lhe dê entendimento, e que você matricule-se na escola bíblica, né? Seja um aluno assíduo, pois tem muita coisa boa para você aprender. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.